Tá gravando. Então, boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria e satisfação, né, seguir com o nosso terceiro dia do Seminário Discente, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da PUC. Esse formato, né, especial, online, mas acredito que está sendo uma experiência também muito enriquecedora, apesar de algo inédito que todos nós, né, ainda estamos descobrindo. Então, agora a gente vai dar início ao nosso bate-papo, que é a concepção, construção e submissão de artigos acadêmicos, com a presença do nosso ilustre professor, doutor Luciano Aroni de Abreu. Ele é professor titular do Programa de Pós-Graduação em História da PUC e editor-chefe da EdPUC. Então, muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite, por contribuir para o nosso debate e, por favor, a palavra é toda sua. Bom, gente, boa tarde então a todos. Eu começo, claro, agradecendo ao Rafael, né, a Germana, a Tayane, né, o resto do pessoal todo que eu sei que participou da comissão organizadora do evento. Eu sei que não é fácil a gente organizar eventos de um modo geral, e quando a gente faz eventos online pela primeira vez ainda, esse tipo de evento é sempre mais complicado, né? Então, super obrigado a vocês pela gentileza do convite, né? E dizer que é um prazer estar aqui com vocês para pensar um pouquinho sobre essa que é uma das coisas, não sei se há mais, mas uma das mais importantes e das mais cotidianas do nosso trabalho, né? E que certamente tem muitas implicações, variações, enfim, que a gente às vezes não se apercebe muito bem de todas elas, né? Algumas a gente vai se dando conta ao longo da vida acadêmica, né, do nosso trabalho, mas que certamente, se a gente puder conversar um pouquinho sobre elas, isso facilita, e eu acho que essa troca é sempre importante para nós, né? Então, eu gostaria só de chamar a atenção, porque eu já estava comentando com a Germana no início, né, que esse tema, o título que vocês então propuseram, né, concepção, construção e submissão de artigos acadêmicos, eu procurei pensar muito brevemente sobre cada um desses tópicos, vamos chamar assim, tá? Mas é importante a gente ter claro, né, que evidentemente não existe receita de bolo, não tem fórmula mágica, né? E nós estamos falando de coisas, qualquer uma delas, que são muito próprias de cada área, a gente sabe disso, tá? Então, claro que eu vou refletir aqui sobre algumas coisas que são próprias da nossa área, da nossa grande área de ciências humanas, tá? E que certamente o que eu vou dizer é válido para o conjunto da nossa área, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que cada uma das nossas áreas é regulada pela sua coordenação de área da CAPES. Nós todos rezamos pela cartilha da CAPES, e cada área tem a sua coordenação de área, a história tem a sua, as ciências sociais tem a sua, e assim por diante, e cada área tem lá os seus critérios, os seus requisitos próprios de avaliação dos programas, de avaliação de periódicos e assim por diante. Claro que as áreas, portanto, vão tendo as suas definições e adequações próprias para isso, tá? Então, dito isso, o que eu quero destacar e deixar claro para vocês desde o princípio? Que eu não pretendo aqui dar exatamente receitas ou dicas super precisas a respeito do que fazer ou de como fazer. Isso pode ter as suas variações, certamente tem, né? Que bom que tem, né? Mas de fazer algumas breves reflexões, colocar algumas questões um pouco mais gerais que eu acho que podem nos orientar, né, nessa nossa atuação, tá? Então, o que eu começo dizendo então, né? Eu começo falando da concepção de um artigo científico, de um artigo acadêmico, né? E aí, evidentemente, eu já disse isso agora há pouco, mas repito, né? Naturalmente, a concepção de um artigo científico
ela varia de área para área. Tá? O que nós temos em comum é que, seja qual for a nossa área de trabalho e de pesquisa, um artigo científico, uma pesquisa científica, naturalmente se propõe a responder a um questionamento. A gente parte de um problema, de uma questão que se busca responder. Né? Seja sobre a vacina ou a cura da Covid, seja sobre, sei lá, os impactos sociais, políticos, econômicos, culturais, comportamentais, né, da Covid ou de qualquer outra coisa. Tá? Mas nós temos um problema, uma questão que nos move a estudar e a pesquisar aquele determinado tema, certo? Parece óbvio o que eu estou dizendo, e eu acho que é mesmo para quem trabalha no meio acadêmico, né, e estuda e trabalha com pesquisa, isso é uma questão um tanto quanto óbvia, né? Ninguém faz mestrado ou doutorado se não tiver a sua questão de pesquisa, o seu problema de pesquisa, mas a mesma lógica, a mesma preocupação, ela deve estar presente na redação do nosso artigo científico. Tá? Então, a concepção de um artigo científico, evidentemente, ela deve partir de um problema, deve partir de uma questão que nós queremos discutir. Tá? Seja com o objetivo de nós apresentarmos resultados parciais ou finais, mas, de qualquer maneira, o que eu quero apresentar, o que eu quero discutir. Eu acho que essa é a questão inicial que tem que estar muito clara para nós mesmos quando nós nos propomos a escrever um artigo. Eu estou escrevendo isso para quê? Para discutir o quê? Para demonstrar o quê? Para argumentar e o quê? Né? Do contrário, saem aqueles textos malucos que a gente não sabe bem da onde parte e aonde quer chegar, né? Aquelas coisas meio sem pé nem cabeça. Assim. Então, acho que essa é a primeira coisa mais básica, mais importante que a gente tem que ter. É essa definição, essa clareza. Tá? E aí, evidentemente, seguimos também, parece que eu estou dando a receita aqui de elaboração de projeto de pesquisa, né? Mas, na verdade, eu estou falando de um projeto, de um texto científico. E eu acho que a lógica é a lógica da produção do conhecimento científico. A lógica é a mesma. Na medida que eu definir a minha problemática que eu quero responder com o meu artigo, bom, de que maneira eu vou fazer isso? De que maneira eu vou desenvolver o meu argumento? De que maneira eu vou demonstrar o meu argumento? Que metodologia eu utilizei para analisar os meus dados? Eu preciso explicitar isso no meu texto. Que fontes eu consultei e pesquisei ao longo do meu estudo? Eu preciso explicitar isso no meu texto. Tá? Então, isso evidentemente precisa estar contemplado na minha concepção. Eu tenho que ter isso claro para mim quando eu concebo o meu texto e aonde eu quero chegar, né? Quer dizer, eu não escrevo um texto sem saber onde eu quero chegar. Eu começo uma pesquisa imaginando onde eu quero chegar, mas quando eu escrevo um texto eu já quero demonstrar e argumentar determinadas questões. Então, aonde eu quero chegar, o que eu quero demonstrar e argumentar. Eu preciso saber disso. Tá? Então, o que eu pessoalmente faço? Né? Isso que eu estou pontuando para vocês aqui é um esqueleto de um artigo científico ou de um projeto de pesquisa científica, mas eu confesso a vocês que quando vou escrever um artigo, a primeira coisa que eu faço não é nem no computador, é à mão mesmo. Eu pego o meu bloquinho, o meu caderno de anotações e eu rabisco essas coisas. Eu boto lá que eu vou discutir o tema X. E para mim, por exemplo, pessoalmente, o título é algo fundamental. O título diz muito do que eu quero escrever. Então, eu boto lá o tema que eu vou discutir e eu tento pensar e definir da melhor maneira possível o título que eu vou dar para o meu texto. Que, na minha concepção, no meu modo de trabalhar, é o rumo que eu vou dar para a minha escrita. Tá? E eu rabisco isso. Então, título tal, tema tal, eu quero discutir, demonstrar os pontos X, Y, Z. Tá? Para o ponto X, eu preciso desenvolver os argumentos
ABC. Para demonstrar o ponto Y, eu preciso desenvolver tais argumentos, né? E, por fim, eu imagino que eu vou concluir tais coisas, né? A conclusão é que a gente nunca sabe muito bem se a gente vai chegar exatamente lá, porque às vezes a gente vai desenvolvendo o texto e a coisa pode tomar um rumo um pouquinho diferente. Quer dizer, não é que esse modelo vá ser um modelo engessado que ao longo da escrita a coisa não vai ter variações. É evidente que sim, a gente sabe disso, né? Mas de qualquer maneira eu tenho um roteiro e eu acho que a escrita de um bom texto ela precisa de um roteiro, né? Eu preciso ter essa diretriz, tá? E aí eu acho que isso é fundamental na concepção do nosso artigo, é a gente saber exatamente o que queremos, como pensamos que isso pode ser desenvolvido, o que não invalida desvios de percurso, o que não invalida que a gente tenha que refazer a rota, pode ser, tá? Mas a gente sabe por onde a gente está caminhando, em que direção a gente está indo, tá? Então, a minha sugestão, se eu posso dizer assim, gente, antes de sentar na frente do computador e começar a escrever, façam no próprio computador ou rabiscando no papel, que é o que eu faço, né, mais arcaicamente, e rabisquem, né, exatamente o que vocês imaginam que seja o texto de vocês, o esqueleto dele. E a gente vai avançando, né? E quando eu sento para escrever, eu mais ou menos me programo, também aí é uma questão de estilo, de método pessoal de trabalho, né? Cada um tem o seu, mas eu, como tem aquele roteiro, eu mais ou menos me programo assim, eu preciso sentar agora para discutir o ponto X. Tá? E eu sei que para eu discutir o ponto X, eu preciso, então, desenvolver tais e tais coisas, eu preciso trabalhar com tais e tais ideias e fontes, enfim, e que eu não faço isso em 15 minutos. Eu faço isso em 1 hora, em 2 horas, numa tarde. Né? E, portanto, para mim, o que isso significa para mim pessoalmente? Que não funciona para mim pessoalmente, eu acho que essa é uma referência que vale a reflexão de cada um, né? Dizer assim, eu tenho 5 minutos, eu estou esperando o ônibus em 5 minutos, eu abro o computador e estou escrevendo uma frase. Não funciona assim. Aquela frase que eu escrevi naqueles 5 minutos, ela talvez não faça o menor sentido e depois ela vai me atrapalhar a vida. Né? Então, se eu sei o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso trabalhar, eu sei mais ou menos que tipo de trabalho de desenvolvimento aquilo vai me exigir. Tá? Então, se eu tenho 15 minutos para desenvolver um ponto que eu imagino que leve uma tarde, eu nem sento para escrever aquilo. Entende? Sei lá, eu vou organizar a bibliografia, então. Né? Eu vou olhar a televisão, eu vou sentar no sofá e fazer sei lá o quê. Vou tomar um café. Mas eu não vou sentar em 15 minutos para fazer uma coisa que eu imagino que não leva 1 hora ou uma tarde. Né? Então, acho que isso nos ajuda a organizar o nosso texto, o nosso trabalho, a pensar nas nossas quebras. A gente sabe que a gente leva tempos escrevendo e produzindo um texto, seja um artigo de 15 páginas, seja uma tese de 200, né? Mas a gente consegue mais ou menos se organizar. Então, eu estou contando e comentando um pouco com vocês, dividindo um pouco com vocês uma experiência que, com certeza, ele é muito pessoal, tá? Mas que eu acho que talvez possa servir de referência para vocês pensarem um pouquinho e avaliarem, refletirem sobre as experiências de vocês, tá? E que eu acho que talvez possa ajudar vocês na concepção dos seus próprios textos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para reflexão. Assim. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer, eu estou falando de concepção ainda, e eu digo isso sempre para os meus alunos, eu acho que isso é uma questão importante. A gente sabe que estamos todos hoje premidos pela exigência da produção. Tá? Estamos agora
né, Rafael, em tempos de credenciamento docente, logo estaremos em tempos de relatórios, docentes e discentes, de relatórios sucupira, então está todo mundo com isso introjetado e a gente fica naquela coisa de que eu preciso escrever, preciso publicar, né, preciso apresentar trabalho, etc. Né? O que eu tenho dito sempre para os meus alunos, eu tenho insistido muito nisso, primeiro eu sempre digo para eles o seguinte, que ninguém escreve se não souber ouvir. Né? Então, uma coisa que tem me chamado muito a atenção nos eventos todos que eu participo é que a gente pega a programação do evento, a gente vê que tem 500 pessoas. A gente entra numa sala para discutir, tem meia dúzia. Porque todo mundo vai lá e todo mundo quer apresentar, ninguém quer ouvir o que o outro tem para dizer. Tá? Então, esse já é um problema. Eu preciso ouvir para que eu seja ouvido e para que eu possa também me colocar, e, enfim, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é o que nos interessa aqui, é que nessa ânsia produtivista, que envolve tanto ter que falar, de apresentar coisas em eventos, né? Mas também o publicar. Né? Aquela coisa do publish or perish. Né? Não é exatamente verdade, né? Mas, enfim, é o que a gente está vivendo, é a pressão que a gente sente. E aí, o que isso significa, muitas vezes? Que as pessoas querem publicar qualquer coisa. Isso é um problema. Né? Em termos de concepção de um texto, eu diria muito cuidado. Essa é uma recomendação que eu tenho feito com muita insistência. Assim. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Um texto que eu produzi, um paper que eu produzi para entregar como trabalho final de uma disciplina. É um artigo científico? Talvez sim, talvez não. Tá? Aquele paper pode ser tão somente um ensaio, uma reflexão, uma síntese de um ponto super específico, ou de um autor determinado, de uma corrente determinada que a gente estava discutindo naquela disciplina. E que não avança em absolutamente nada em relação à produção de conhecimento daquela área, daquele campo, ou sobre aquele autor, ou sobre aquele tema. É um trabalho de síntese que fecha uma disciplina, a reflexão do que se discutiu naquele momento. Que faz todo sentido para as pessoas que estavam naquela disciplina, que faz todo sentido para mim, como conclusão das atividades que eu desenvolvi, faz sentido para o professor, que percebe o meu crescimento, a minha evolução naquele debate, mas que não se constitui exatamente num artigo científico. Tá? Então, esse tipo de coisa, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente ver, a gente recebe, eu recebo muitas vezes textos para avaliação, para parecer. Quando eu leio, eu digo, gente, aonde esse texto quer chegar? O que ele quer demonstrar? Aonde esse cara avança? Aonde esse texto avança no que já se sabe ou já se discutiu sobre isso? Em que medida ele dialoga com a produção acadêmica, historiográfica, com conhecimento científico já produzido sobre essa área, sobre essa temática? Ele não avança. E ele não dá conta, nem em termos de síntese, de fazer um balanço do debate já existente. Tá? Porque se fosse um balanço consistente desse debate, bom, então ele estava fazendo um balanço, ele estava me oferecendo um balanço, uma síntese, uma crítica desse conhecimento produzido. Mas não. Então, claramente, aqueles textos, muitas vezes isso acontece, claramente aquele texto é um texto que deve ter sido um dia um paper de uma disciplina qualquer. Né? Isso é ruim. Né? E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho esse cuidado. Né? E eu acho que na nossa concepção, na concepção dos nossos artigos científicos, a gente deve também passar por essa avaliação. Tá? Um artigo científico,
como eu comecei comentando sobre isso, a pesquisa científica, ela se propõe a produzir conhecimento. O artigo científico se propõe a tornar público um conhecimento que foi produzido. Tá? Agora, se esse texto que eu estou produzindo, ele não produz conhecimento, ele não avança no conhecimento, ele pode ser um texto de síntese, ele pode ser um texto didático, ele pode ser um texto de estudos, ele pode ser uma reflexão pessoal, ele pode ser um fichamento de estudo, pode ser uma ficha de pesquisa, mas ele não se define estritamente como um artigo científico, nesse sentido que eu estou referindo aqui. Tá? E, portanto, o que significa isso? Que numa boa revista científica, ele possivelmente não vai ser bem avaliado. Ele possivelmente não vai ser publicado. Tá? Ah, mas eu mando para a revista tal, ou para a revista X ou Y, eu publico. A gente sabe o que acontece. Tá? Mas o que a gente está buscando aqui? A gente está pensando na produção de um conhecimento científico qualificado. Vocês fazem parte de um programa de pós-graduação que tem um reconhecimento nacional, internacional, pela sua qualidade, pelos seus professores, pelos seus alunos, pelo resultado dos trabalhos que são produzidos aqui dentro. Então, eu acho que esse tipo de reflexão, ela também é importante. Um artigo científico não é o mesmo que uma síntese bibliográfica, não é o mesmo que um paper. Eu acho que, de novo, eu volto para aquele ponto inicial. Qual é o problema que eu busco resolver no meu artigo? E aí eu estou falando de um artigo científico, aí eu vou conceber um artigo científico. Que mais? Uma outra questão que eu acho importante na concepção ainda, mas aí eu já estou falando de concepção ainda, mas já avançando um pouquinho para a construção, mas eu acho que é importante na concepção do porque isso está, de alguma maneira, isso me remete à concepção, né? Lembram que eu comentei no início daquele esqueleto do texto, né? Esse esqueleto do texto, eu diria, aquele esqueleto é o resumo do meu texto. E eu diria que... Então, vejam que a concepção do meu texto já me desenha a estrutura do texto, mas ela já me mostra, já me permite visualizar o conjunto dele e permite que os outros percebam tudo isso. Então, acho que isso é extremamente importante. Enfim, tocando na questão do resumo, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Aí eu começo a falar já da construção, avanço um pouquinho para a construção, né? O resumo de um texto, de um artigo científico, é uma das coisas talvez mais importantes. Eu acho que tem que ser, o resumo tem que ser concebido e definido de uma maneira muito cuidadosa. Resumo em palavras-chave. Né? E aquele esqueleto que a gente desenhou lá no início, eu acho que é exatamente o resumo, desdobrado em frases, né? Amarrando um pouquinho o sentido dele, mas acho que aquele esqueleto é o resumo do texto. Que é exatamente onde as pessoas vão perceber exatamente do que trata aquele texto. Quer dizer, quando eu recebo, sei lá, eu recebo um e-mail dizendo, olha, a revista Civitas publicou o seu último número. O que eu olho? O sumário. Então, eu tenho que ter um bom título. Se no título, o título me chamou a atenção, porque o tema me interessa, eu vou abrir o quê? O resumo. É onde eu vou ter o detalhamento do que trata aquele texto. Tá? Agora, se o resumo não me disser nada, talvez eu leia o artigo, talvez eu vá adiante, porque se o resumo não me diz nada, eu não sei do que trata isso, vamos adiante. Tá? Então, acho que é extremamente importante isso. Tá?
Bom, então, avançando um pouquinho mais na questão da construção, né? O que eu acho... deixa eu tentar colocar aqui algumas coisas muito básicas. Assim. Quando a gente fala da construção de um texto, né? A gente está falando de uma parte mais operacional. Assim, tá? A concepção é a parte mais reflexiva, mais de produção intelectual, a parte da construção vai mais para a parte da escrita propriamente dita, mas também para a parte técnica, né? Para a parte mais operacional do texto. E para a forma, né? Então tudo isso entra na construção. Tem a construção intelectual, claro, porque eu preciso desenvolver argumentos, etc. Mas tem a parte formal, tem a parte técnica, né? Tem a parte mais braçal aí. E aí, em termos mais formais, tradicionalmente se divide os textos, né? Tecnicamente, em três partes, né? O que se chama de elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? Os pré-textuais são, evidentemente, o título, o resumo, que a gente estava comentando agora, e que são duas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Muitas vezes as pessoas não dão bola, não dão a devida atenção, eu acho que são coisas extremamente importantes. Tá? E eu tenho certeza que algumas pessoas não dão muita bola, porque agora a gente não tem... isso não tem acontecido tanto, a gente passou a controlar de maneira diferente esse tipo de coisa, mas há algum tempo atrás tem casos, acontece ainda, eventualmente, de a gente receber um texto lá na editora. Tu recebe um texto e quando tu abre o arquivo, cadê o título? Como assim que alguém escreve um texto sem título? Cadê o resumo? Não tem resumo. Como assim não tem resumo? Né? Então, as pessoas pensam muitas vezes que esses elementos pré-textuais eles são menos importantes, elas deixam para o final, elas não dão bola. Né? Então, esses elementos pré-textuais eles são importantes. Pode até ser que alguns elementos pré-textuais a gente até venha a defini-los mais adiante, que eu não os defina preliminarmente. Pode ser que eu depois volte e revise meu título, que eu depois volte e ajuste meu resumo. Claro que a gente sabe que isso acontece. Né? Mas, de novo, voltando ao meu ponto de partida, eu preciso ter essa concepção clara. Né? E aí o meu título e esse esqueleto, que eu entendo que seja o resumo, eles são fundamentais. Tá? Então, o que são os elementos pré-textuais? O título traduzido para os idiomas que o periódico exige, inglês, espanhol, né? O resumo traduzido para os idiomas exigidos pelo periódico, né? E os dados de identificação de autor e vínculo institucional. Esses são os elementos pré-textuais. Quando eu submeto um artigo, uma revista, normalmente nome e instituição a gente oculta. Né? O texto deve ser anônimo, então normalmente a gente oculta esses dados, mas eles vão ser informados em algum lugar, lá na submissão. Pode ser no cadastro, pode ser numa folha de rosto, tá? Mas, enfim, isso faz parte desses elementos pré-textuais e eu não tenho condições de publicar um texto sem isso. Então, isso é fundamental na construção do texto. Tá? Os elementos textuais, bom, então aí a gente está falando de novo daqueles elementos que eu apontei lá no início na concepção do texto. Tá? Os elementos textuais são a definição da sua problemática, dos seus objetivos, dos seus argumentos. E aí eu vou dividir isso em seções ou em subseções, em tópicos ou em subtópicos. Né? E uma conclusão ou considerações finais, que eu vou, então, dar uma amarração para isso. Esses são os elementos textuais. E os elementos pós-textuais, o mais óbvio deles é a bibliografia, são as referências documentais ou bibliográficas, ou ambas. Né? Em artigos científicos, isso é menos comum,
mas também acontece de artigos científicos terem lá algum apêndice ou anexo. Pode acontecer em teses e dissertações, isso é mais comum, né? Mas acontece também em artigos. Já que eu falei de apêndice ou anexo aqui, qual é a diferença, né? Os dois vão no final do texto, mas o apêndice normalmente é algo complementar que foi produzido pelo próprio autor. Então, o próprio autor, por exemplo, elaborou um questionário, o próprio autor elaborou uma tabela, um gráfico, que ele não colocou no texto, mas que ele vai colocar como apêndice. O que é o anexo? É algo complementar, mas que não foi produzido pelo próprio autor. Tá? É um documento que eu vá anexar, porque eu entendo que é um documento importante, que eu gostaria de dar acesso ao documento original, integral, para o meu leitor, por exemplo. Alguma coisa do gênero. Tá? Esses são elementos também pós-textuais. Numa dissertação ou tese são mais comuns, num artigo é menos comum, mas enfim. Tá? Se são coisas necessárias, eventualmente alguma imagem, etc., que a gente precise e que a gente não queira incluir no próprio texto por algum motivo, são elementos que a gente precisa também ter o cuidado de incluir, de trabalhar, referir no texto, né, para a gente poder organizar. Agora, o que eu gostaria de avançar e de ponderar para vocês a respeito da construção de um texto? Estou dizendo aqui algo que talvez seja óbvio, né? Vocês vão dizer, bom, meu Deus, o Luciano está dizendo óbvio aqui. Acho que sim, que isso que eu estou dizendo até aqui não tem nada de muito novo mesmo, mas enfim, né? É a forma da gente tentar partilhar um pouquinho algumas coisas que às vezes, por serem tão óbvias, a gente deixa passar e não se apercebe, né? Mas o que eu acho que é importante a gente também pensar e considerar na construção do nosso texto é se eu já tenho ideia, por exemplo, de para onde eu vou mandar esse texto. Tá? E essa é uma questão que se torna hoje cada vez mais importante para nós. Tá? A gente tem que ter o cuidado na concepção do nosso texto para fazer algo que seja de fato um artigo científico, com os cuidados que a gente já comentou, de qualidade, mas também não faz sentido a gente conceber um texto que lá pelas tantas ele não caiba em lugar nenhum. Entende? Eu preciso conceber um texto que ele caiba em algum lugar. Eu tenho que saber quais são as condições desse lugar onde eu pretendo publicar o meu texto para que eu possa já concebê-lo adequado a isso. E aí construí-lo adequado a isso. Tá? Eu lembro de um caso de uma colega, né, da Espanha, mandou um artigo uma vez para publicar na nossa revista, na Ibero-Americana, que era um texto que, meu Deus, tinha quase 50 páginas, 46 ou 47 páginas. Né? Eu disse, olha, o texto é excelente, mas eu sinto muito, ele tem 3 vezes mais o número de palavras que o periódico publica. Então, né, por favor, ajuste e tal. Ela ficou um tanto quanto incomodada, porque, segundo ela, já tinha mandado para 3 periódicos e os 3 tinham rejeitado o texto. Desculpa, mas... Né? Não é porque você escreveu um texto de quase 50 páginas que o periódico onde eu quero publicar ele é obrigado a aceitar isso dessa maneira. Não vai aceitar. Por uma série de motivos, mas não vai aceitar. Tá? Então, na concepção e na construção do nosso texto, se a gente tiver já clara a ideia ou a intenção, a pretensão, pelo menos, de publicar num determinado periódico, a gente já vai, evidentemente, consultar as diretrizes e as normas editoriais daquele periódico para a gente já conceber e construir o nosso texto adequado a isso.
Tá? Claro que a gente sabe que os periódicos da nossa área, vocês já sabem mais ou menos qual é o padrão da área de ciências sociais. Então, evidentemente, quando vocês concebem um texto e constroem um texto, vocês já sabem mais ou menos esse padrão, tá? Já constroem dentro disso. E as revistas da área de ciências sociais não vão fugir tanto desse padrão assim. Então, ninguém vai, nesse sentido, errar tanto assim o alvo, né? Mas, de qualquer maneira, algumas variações a gente sabe que existem, né? Então, sempre olhar essas diretrizes do periódico aonde eu vou publicar, evidentemente isso é importante, né? Especialmente se as normas técnicas não variam tanto, vale consultar igual, mas de qualquer maneira, norma é norma, então elas têm um padrão, né? Mas de qualquer maneira, um cuidado importante, que também as pessoas muitas vezes não dão muita bola, é qual é o foco e escopo desse periódico. Tá? Quer dizer, a revista de estudos ibero-americanos, que é a revista do PPG em História, eu escrevi um artigo sobre, sei lá, os conflitos China-Japão. E eu submeto esse texto para a revista de estudos ibero-americanos. Não combina, né? O foco e escopo do periódico são completamente diferentes. Se eu estiver pensando nas relações da China com algum país ibero-americano, bom, então ok. Faz sentido. Eu posso adequar, né? Mas essa é uma questão importante, né? Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e elas escrevem os seus textos, eu vou publicar na revista tal, porque é uma revista 1. E a coisa não combina. Tá? Então, eu acho que são algumas coisas básicas, importantes assim. Agora, se eu não tenho essa ideia prévia de onde eu vou publicar, ou de onde eu posso publicar, de onde eu gostaria de publicar, e aí eu escrevo meu texto, e aí daqui a pouco eu vejo uma chamada para um dossiê que cai como uma luva para o meu texto. Maravilha! Quando eu vou olhar as diretrizes daquele periódico, eu percebo que tem algumas diretrizes que são distintas das que eu usei na construção do meu texto. Bom, isso vai certamente implicar em algum ajuste. Né? Eu escrevi o meu texto, sei lá, usando citação em rodapé. E as normas do texto são autor-data. Eu usei a BNT, mas o texto a revista usa Chicago. Ok, adequa. Tá? Porque alguns periódicos podem ser mais generosos e receber o texto e depois solicitar a revisão disso, outros não são tão generosos e já rejeitam direto, eles já conferem essas normas. Olha, as diretrizes são essas. Estão aqui, são públicas, eu vou conferir isso preliminarmente e, se o texto não estiver adequado, o que significa isso? Rejeição. O texto é rejeitado. Tá? Mas só porque eu votei em ABNT e era Chicago? Sim, por uma série de motivos, gente. Tá? Talvez alguns de vocês já saibam, outros talvez não, mas um dos índices calculados pela CAPES na avaliação dos periódicos é o seu índice de rejeição de textos. Sabiam disso? É o seu índice de rejeição de textos. Um periódico que recebe 10 textos e aceita os 10, tem índice de aceitação de 100%, índice de rejeição de 0%, não é bom. Tá? Não estou dizendo que eu concorde com esse critério de avaliação, mas eu estou dizendo que ele existe. Tá? E aí eu mando um artigo que está fora das diretrizes técnicas, é um argumento para rejeição, por exemplo. Eu não vou perder tempo avaliando esse texto, eu não vou perder tempo depois me incomodando com o autor
para ele ajustar uma coisa que ele já devia ter ajustado lá no início. Né? Eu não vou perder tempo, porque esse também é um outro índice de avaliação dos periódicos. Eu não vou perder tempo de publicação, porque se vocês olharem os textos publicados nas revistas, tem lá, no rodapé tem lá, data de submissão, data de avaliação, data de aceite, data de publicação. Né? Por quê? Porque há um tempo médio estimado para esse processo. Se eu levar um ano entre receber um texto e publicar um texto, se eu levar um ano para isso, a menos que tenha algum problema aí no meio, e aí, sei lá, o texto era ruim, o texto foi para aparecer, o parecer voltou, exigiu modificações, aí voltou a aparecer de novo e assim por diante, a menos que seja uma coisa nesses termos, tá? E isso tudo está registrado no sistema do periódico, sistema de edição do periódico, a menos que seja um caso desses, eu levar esse tempo todo para publicar um texto submetido a um ano atrás é ruim para o periódico. Então, também se eu não tiver adequado e o editor lá rejeitar o meu texto, ele também está trabalhando no sentido de já adequar as normas, de já adequar as diretrizes, de já adequar foco e escopo, de já agilizar o tempo. Né? Então, eu preciso conceber essas coisas e, na construção do meu texto, eu preciso considerar essas coisas. Tá? Porque essas coisas, ainda que dentro de cada área tenha um certo padrão, também há algumas variações dentro da própria área e de um periódico para outro. E a gente tem que tentar adequar um pouquinho isso. Tá? E aí, quando eu digo isso, eu já estou avançando também para a questão da submissão. Né? Isso já está implicado diretamente na questão da submissão. Porque, evidentemente, tudo isso que a gente está comentando vai depender do periódico, né? Da área do periódico, e as condições de submissão também vão depender da área do periódico. Tá? E aí também a clareza da gente ter, enfim, que tipo de texto eu estou escrevendo também. Né? Aquilo que a gente comentava lá no início. Eu estou escrevendo um texto que é uma resenha, é um artigo, é um texto que eu vou submeter para uma sessão de artigos livres, é um texto que eu vou submeter para uma sessão dossiê, né? Para a revista X ou Y. Né? Então, evidentemente que essas coisas precisam ser também observadas e consideradas com cuidado na submissão dos nossos textos. Tá? De um modo geral, todos os periódicos utilizam hoje, ou a grande maioria deles, pelo menos, utilizam hoje o sistema de editoração de periódicos, o famoso SER. Né? O Rafael sabe que a gente estamos passando ainda por esse processo de ajustes, né, Rafael, do nosso SER aqui na PUC, que é hoje o sistema que se adota internacionalmente, né, para a edição de periódicos. E a gente, na nossa editora aqui da PUC, a gente fez a migração, agora em julho, né, para a última versão desse sistema. Tá? A gente está trabalhando com duas ou três versões anteriores, já tinham 2 ou 3 novas versões, a gente não tinha migrado ainda, fizemos a migração agora para essa última versão do SER. Já está implantado, já está em vigor, né? Autores e editores estão ainda se adaptando a algumas coisinhas, né? Mas isso é normal. Tá? Mas o que a gente não tem é escapatória, né? É esse o sistema que se utiliza para a edição de periódicos, a gente tem que, enfim, se adequar a ele. E ele não é difícil, ele é bem simples, é uma questão de adaptação mesmo. Tá? É bem simples. Mas, enfim, né? Como autores, vocês vão submeter um texto para um periódico. Vocês vão entrar na página do periódico e vão se cadastrar. E quando vocês entrarem na página do periódico e se cadastrarem, vocês estão se cadastrando nesse sistema que eu estou referindo. Tá?
E esse sistema, os dados que vocês cadastrarem ali, eles poderão ser buscados enfim, por qualquer periódico que vocês queiram submeter depois. Autores e avaliadores, né, poderão ter esse mesmo cadastro. Então, por exemplo, se vocês já têm cadastro no SER e vão submeter o artigo para um outro periódico que usa esse cadastro no SER, é possível fazer esse diálogo, enfim, mas é preciso se cadastrar. E nesse cadastro também é uma coisa que as pessoas às vezes não dão muita bola, mas vocês têm que entender, e é importante perceber e ter consciência disso, que esse cadastro é extremamente importante. Nós estamos em tempos de internet, em tempos de impacto. Na nossa área de humanidades, em tempos de H5 ou H10. São os nossos índices. Tá? E o que acontece, gente? Esses índices eles são calculados a partir do número de referências que os nossos textos e periódicos têm. E aonde se busca isso? Na internet. E se eu me cadastrar de forma incompleta, ou se eu me cadastrar de forma errada, ou se eu me cadastrar de forma diferente, num ou noutro momento, eu me cadastrei de uma forma, mas no meu texto eu botei meu nome de outra. No meu Lattes, o meu nome aparece de outra. O que acontece? Eu sou 3 pessoas diferentes. Para a internet é isso. Ou eu sou Luciano Aroni de Abreu, e aí não tem erro, sou eu mesmo, né? Ou Luciano Abreu tem milhões por aí. Tá? E eu preciso ter cuidado nesse meu cadastro para que eu registre o meu nome da forma correta, completa, uniforme em relação ao que eu cadastrei no meu Lattes, ao que eu cadastrei, o que eu registrei no meu artigo, e assim por diante. Eu preciso ter o meu ORCID. O ORCID não tem erro. Quem não tem o seu ORCID ainda, entra lá. No ORCID se cadastra. Tem que ter esse número. Revistas que têm qualis hoje não vão publicar artigo de autor que não tem ORCID, porque é um código internacional de identificação de pesquisadores. Tá? E esse código é hoje exigido pela CAPES para qualquer coisa que se refira à CAPES. Então, um periódico bem avaliado pela avaliação da CAPES, por exemplo, não vai publicar o texto de um autor se ele disser eu não vou fazer ORCID. Né? Então, esses dados todos do cadastro de vocês, eu acho que vocês precisam ter muito cuidado com isso. Eu até sugiro, tá? Se vocês já têm cadastro lá, entrem no cadastro de vocês, por exemplo, e revisem, atualizem o cadastro de vocês da forma mais completa e correta possível, porque é por aí que vocês vão ser localizados, que o texto de vocês vai ser encontrado, que o periódico vai ser encontrado. Do contrário, não vão ser ou não vão ser da forma adequada e, portanto, citação errada, não vão, enfim, tá? Então, tudo isso vai acabar impactando. A questão da revista, acho que foi uma das questões que as meninas me mandaram, né? Dizer, como é que eu escolho a revista? Gente, eu sempre digo assim, ó, de várias formas, por vários critérios. Tem gente que escolhe a revista dizendo assim, eu só vou publicar em periódico A1. Ok, pode ser. Eu só vou publicar em periódico que tenha um fator de impacto X. Ok, pode ser. E aí, qual é o critério de seleção da revista? É olhar o fator de impacto ou qualis da revista. Tá? Legítimo, perfeito. Certo? Agora, eventualmente, em termos acadêmicos, esse não é o único critério relevante e, em determinados momentos, pode ser que nem seja o mais importante. Claro que é muito bom eu ter o meu artigo numa revista de alto impacto ou numa revista A1. Tá? Mas, eventualmente, eu participo, por exemplo, de um grupo de pesquisa ou de uma rede de pesquisa. E esse grupo ou essa rede de pesquisa organiza um
dossiê, por exemplo, numa revista que tem um impacto menor ou um qualis menor, mas eu estou falando de uma produção que é da rede, que é das minhas relações, que é das minhas parcerias. E a gente sabe o quão importante é nós formarmos redes, o quão importante, o quão difícil é nós formarmos redes, nós alimentarmos redes, nós trabalharmos em redes. Né? E, eventualmente, essa publicação, nesse periódico, ou um capítulo de livro, daquele grupo, daquela rede, isso pode ser extremamente importante por uma série de outros motivos, que não os daquele artigo em si, isoladamente. Tá? Então, eu acho que essas coisas, elas precisam ser todas mensuradas e avaliadas, tá? Por cada um, de acordo com o seu trabalho, com o seu texto, com as suas redes, com os seus objetivos, com as suas necessidades, com as condições do momento. Às vezes tem coisas que se colocam num determinado momento e não no outro. Né? Oportunidades. Então, tem tudo isso. Né? A gente não está falando de matemática e receita de bolo, como eu dizia lá no início. Tá? E para fechar, né, eu fecharia com uma última questão que acho que as meninas também me passaram, da pessoal da comissão organizadora, que tá, e aí? Tive meu artigo rejeitado. E aí? O que significa isso? Né? Pois é, de novo, eu acho que a gente tem que avaliar e refletir sobre isso. Tá? Certamente, alguma coisa isso significa. Pode ser que o significado disso seja uma coisa muito básica e pontual, do tipo, eu mandei meu artigo para a revista errada. Entende? Eu escrevi um artigo de história contemporânea e mandei para uma revista de história antiga. Errei. Tá? Ou eu achei que não era tão importante assim o fato dela ser de história antiga, que eles podiam publicar alguma coisa de contemporânea. Os caras rejeitaram. Então, ou eu fiz o meu texto em ABNT e a revista publica em Chicago. Né? E, portanto, eles rejeitaram porque não estava adequado às normas de referência. Entende? Então, pode ser desde uma coisa mais simples e prosaica desse tipo, que a gente tem que avaliar e ver qual é o problema, até uma coisa mais importante. Pode ser que daqui a pouco eu receba uma resposta dizendo, gente, esse texto aqui, sinto muito, né, autor, sinto muito, mas isso aqui não é um artigo científico. Tá? Você está submetendo um texto que é um paper. Você está submetendo um texto que é uma síntese de uma bibliografia já batida. Você está fazendo uma síntese de um conhecimento que já é sabido, já tem dezenas de coisas publicadas sobre isso. Né? Então, se eu recebo um parecer desses, eu preciso, né, baixar a cabeça e dizer, eu preciso ter mais cuidado na minha avaliação, na minha produção. Tá? Porque a gente sabe que, ok, as avaliações são às cegas, mas não importa, gente. Pode ser que o avaliador não saiba quem eu sou, mas o editor sabe. Né? A gente sabe, né? A gente circula, enfim. Né? Então, não é porque o avaliador não sabe quem eu sou, porque a avaliação é às cegas, que eu vou não dar bola. Não, se eu receber um parecer desse tipo, eu ficaria pessoalmente muito constrangido, né? Sinal de que eu não fiz um texto sério o suficiente dentro dos padrões acadêmicos de uma pesquisa científica. Né? O meu texto foi avaliado
como um texto frágil, como um texto inconsistente, como um texto que não apresenta resultados válidos, como um texto ruim, um texto que não foi claro nos seus argumentos. Qual é o problema? O que foi apontado para a rejeição? Eu acho que essa é uma avaliação que individualmente a gente precisa fazer. Tá? E eu vou dizer que muitas vezes, se vocês sentarem e escreverem um texto, de fato um texto científico, sério, fundamentado, eu, sinceramente, eu não acredito, tá, que um texto escrito com esse cuidado, com essa seriedade, com essa fundamentação, tá, de vocês, de parte de vocês, eu não acredito que esse texto ele seja rejeitado. Ele poderá ser criticado, ele poderá receber críticas, comentários, sugestões. Pode ser, que bom. Né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar melhor. Muitas vezes a gente tem medo, né, de ser avaliado. Né? A gente brinca muitas vezes, né, que alguém que defende a sua tese de doutorado, parabéns, você passou pela sua última banca, né? Não será mais submetido à avaliação e julgamento, entre aspas, né, de novas bancas. E não é verdade. A gente é avaliado o tempo inteiro no nosso trabalho. Tá? A gente é avaliado quando a gente quer publicar um artigo e o parecerista vai fazer a crítica do nosso texto. Eu acho que a gente tem que ter a humildade e a abertura suficiente e sem constrangimento. Todos nós passamos por isso. Esse mesmo avaliador que fez essa crítica, ele também recebe as críticas do seu próprio trabalho, de outros. Tá? Eu acho que isso é do jogo acadêmico, isso é da pesquisa científica. Isso é normal, isso é natural, e a gente tem que estar aberto a isso. Tá? E aí eu acho que é pegar a avaliação e dizer, ok, vou sentar e trabalhar nela. Vou corrigir os pontos X realmente. O avaliador tinha razão, aqui não ficou tão claro, ou eu pensei que tinha ficado claro, mas se ele está me apontando isso, é sinal de que não está tão claro assim. Deixa eu revisar. Então, eu acho que esse é o sentido, assim, sabe? E a gente precisa estar aberto a isso, eu acho que isso é do nosso jogo, e eu, sinceramente, eu adoraria ter condições de fazer esse debate, essa avaliação dos meus textos o tempo inteiro. Nem sempre a gente sabe que isso acontece, né, dessa maneira, enfim. Né, mas eu acho que isso é uma coisa muito mais positiva do que negativa e que a gente não tem por que se constranger ou se incomodar. Muito ao contrário, é do jogo, é do nosso métier. E é assim que a gente avança e que o conhecimento vai sendo produzido, né? Mas é um pouco isso, gente. Essa foi um pouco a concepção e a construção do meu texto, da minha apresentação. Mas eu, nesse sentido, não tenho exatamente uma conclusão. Se eu fosse dizer qual é a conclusão é que a gente tem que estar atento a estas questões todas, mas não pensar que exista uma regra única, uma fórmula mágica. A gente tem que ter consciência dessas variáveis todas e prestar atenção a elas na concepção, na construção de um bom texto. Tá? Então, não sei se eu acabei falando, acho que um pouquinho além do que eu imaginava. Não, tá certo. Tempo maravilhoso. Tá tudo bem. É isso, gente. Então, obrigado pela atenção, pela paciência. Aí, qualquer coisa, a gente conversa um pouquinho, então. Muito obrigada, Luciano. Foi muito esclarecedor. Tu falou em alguns momentos que parecem obviedades e tal, mas eu acredito que não são obviedades. Mesmo para quem está no mestrado, está no doutorado, são essa maneira que tu apresentou assim de organização das ideias, sabe? Eu acho que é muito importante para a gente poder escrever textos científicos, né? Uhum. E também uma coisa que eu achei muito legal é que
Tu sabe que essa tua apresentação foi gravada e depois os alunos da graduação das Ciências Sociais estavam muito ansiosos por esse momento. E tem alguns aqui até entre nós. Aí depois a gente até vai te fazer umas perguntas assim mais específicas, né? Porque na graduação, quando a gente está na iniciação científica, ainda o fluxo dessa coisa da escrita do artigo para submeter é uma maneira diferente, né, do que a gente acaba se acostumando assim no mestrado, no doutorado. Então, acho que por todo mundo aqui da comissão, eu agradeço muito essa tua primeira fala, foi extremamente esclarecedora. Até eu me sinto mais forte agora com as minhas rejeições. Eu vou olhar os meus textos de uma maneira assim totalmente diferente, né? E tá aberto a perguntas, pessoal. Quem tiver dúvidas pode botar no chat, pode ligar o seu microfone e perguntar. Tá aberto. Bárbara, tu vai ler a pergunta da colega ou eu leio? Posso ler só um pouquinho. Uma colega... desculpa. Deixa eu abrir meu vídeo, perdão, professor, tudo bem? Parabéns pela tua explanação, foi muito proveitosa, com certeza. Uma colega perguntou se terias alguma dica de leitura sobre esse assunto, algo para indicar para esse início de escrita, né? Olha, eu acho que se precisaria escrever, mas não... Olha, todo mundo... Até hoje as pessoas usam lá o Humberto Eco, né, Rafael, que já faz 30 anos. Eu acho que se precisaria escrever mais sobre isso, sabe? Sinceramente, não recordo agora de cabeça, pelo menos, nada específico. Também confesso a vocês que a minha impressão, quando eu organizei um pouco essa apresentação, a minha ideia foi aquilo que eu coloquei no início. Eu não queria dar nenhuma receita de bolo, tá? Então, também não me preocupei, confesso a vocês, de buscar referências mais técnicas. É possível a gente buscar e identificar, tá? Mas não me preocupei em buscar essas referências mais técnicas para fazer essa apresentação, porque eu acho que a gente não precisa e não deve, sinceramente, ficar preso a essas fórmulas muito rígidas que você faz isso, depois aquilo outro. Eu acho que são coisas que a gente precisa ter consciência delas, a gente precisa considerá-las, observá-las, mas a gente precisa adequar isso também a essas variáveis todas, né? Então, a gente pode até ver, mas, sinceramente, eu agora não fiz essa busca e, de cabeça, não saberia te indicar direto assim, tá? Mas tem, certamente, se vocês acharem essas coisas todas de técnicas de pesquisa, de metodologia de pesquisa, né? Tem muitos manuais, muitos e muitos. Obrigada. Acho que o Humberto Eco, como escrever uma tese, seria bem legal, né? Também para ler. Mas acho essa maneira de se... 90 e poucos, antes até. Sim. 80 e poucos, né? Então, tem coisas ali que eu acho que são datadas, tem outras que são reflexões que podem ser legais. Acho que com muita facilidade vocês encontram, tá? Essas coisas, mas eu confesso que eu não busquei e não é uma coisa que me preocupe de um modo geral em buscar. Eu fui partilhando muito com vocês experiências, percepções do meu trabalho, das minhas vivências, das minhas orientações, da experiência que eu estou tendo nesses últimos anos na editora, né? Mas sempre com essa ressalva. Estejam atentos, mas percebam as coisas que são dinâmicas, né? Acho que isso é mais importante, assim. Rafael, diga. Então, começar agradecendo ao Luciano, né, por ter aceitado o convite, pela fala, que certamente esclareceu muitas dúvidas dos estudantes, das estudantes, e também eu acho que suscitou novas dúvidas, né, porque
ter dúvida não é um problema, né? Muitas vezes, porque é sinal de que a gente está pensando, né, sobre a questão, né? Mas muitas vezes a gente faz uma coisa, né, que não está certo, que poderia fazer bem melhor né, e de repente colocar dúvida é importante. Mas eu acho que tentando, né, de alguma forma, comentar essa pergunta, né, da pessoa que perguntou por uma leitura de referência, enfim, e pegando o gancho em vários pontos do que o Luciano trouxe, talvez um exercício importante, né, já que não existe receita de bolo, como o Luciano comentou, mas um exercício importante é tentar definir, né, qual é a revista que vai ser, né, que se pretende publicar, e aí em função do tema da revista, em função, né, do grau de exigência da revista, né, a gente tem revistas discentes, a gente tem revistas não discentes, né, são dois, grosso modo, são dois universos, né, com especificidades, enfim, mas tomar o cuidado de, uma vez definido mais ou menos 1 ou 2 possíveis periódicos para onde eu vou mandar o meu texto, buscar ler artigos que essas revistas já publicaram. Eu acho que esse na ausência de uma receita de bolo universal, né, etc., eu acho que esse é um exercício interessante, né? Inclusive porque eu acho que é importante, tem um elemento talvez, enfim, importante você, ao enviar um texto para uma revista, você citar aquilo que foi produzido sobre esse tema na própria revista e já foi publicado pela própria revista, né? Mas então acho que só queria deixar essa sugestão, né? Uma vez identificado 1, 2 ou 3 periódicos possíveis, né? Buscar ler os artigos que esses periódicos já publicaram, né? Porque aí vocês vão ter uma ideia, né? Eu acho que mais clara da linha editorial, vocês vão ter uma ideia, né, mais clara, inclusive para comparar o atual estágio do texto de vocês com esses 2 ou 3 artigos que vocês irão ler, né, dessa revista. Então, só fica, né, a sugestão. Acho que é legal, uma sugestão bem legal, Rafael. Porque o que acontece? A gente, muitas vezes, de novo, eu comentava que a gente, muitas vezes, é muito mais um falante do que um ouvinte, né? As pessoas querem muito mais falar do que ouvir, e muitas vezes nós somos também muito mais uns, entre aspas, publicadores de periódicos do que leitores de periódicos, né? Queremos publicar os nossos artigos, mas nem sempre nós lemos ou damos conta de ler o volume da produção científica que circula nos periódicos hoje em dia, muito grande, né? Então, eu acho que essa dica é bem legal porque a gente consegue dialogar com aquele periódico, inclusive, que a gente está querendo trabalhar. Eu quero publicar ali porque ele me diz alguma coisa, né? Não só porque ele é A1, mas porque ele me diz alguma coisa. Ele publica coisas que são pertinentes ao meu tema. Então, o que ele já disse que é pertinente ao meu tema e que eu posso incorporar para o meu próprio trabalho, para o meu próprio debate. Acho que uma dica bem legal. Mais alguém, pessoal? Com alguma dúvida? Pode mandar pelo chat também, que a gente repassa a pergunta para o professor Luciano. Quem é? Aquele silêncio constrangedor. Mas é que eu acho que, pelo menos para mim, assim, fiz várias anotações, né, que eu falo, foi justamente de não existir uma receita de bolo, de esse processo da escrita ser dinâmico, mas ao mesmo tempo tu mostrou uma maneira de poder organizar essas ideias, sabe? De tu realmente a partir do esqueleto tu poder avançar na tua escrita científica, assim, para mim foi muito esclarecedor, assim, nesse aspecto. Espero que para todo mundo tenha sido. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra, pessoal. Rafael, Roberta, Rosa, Jéssica, Bárbara, Felipe, Aline, Lucas, Paola, Andiaí.
Não, só outra sugestão, enfim, que eu acho que muitas vezes nesse processo de selecionar 2 ou 3 revistas, né, 2 ou 3 periódicos possíveis, enfim, eu acho que vale muito a pena, né, a pessoa buscar a sugestão, enfim, conselhos, não só com a pessoa com o orientador ou com a orientadora, mas também com os demais professores do PPG ou de outros PPGs, né, e com os colegas que vocês conhecem, eventualmente em eventos, congressos, né, e que trabalham no mesmo tema, né? Então, acho que são sugestões que eu acho que são importantes, né? Principalmente quando a gente está nesse processo, principalmente o pessoal do mestrado, né, que está iniciando essa trajetória, né, acadêmica e essa busca por né, esse objetivo de publicação, e muitas vezes a gente entra sem saber, né, sem conhecer as revistas, sem ter muita ideia, né, disso tudo que o Luciano comentou, né, a classificação da revista, o quanto a revista, porque tem isso, né? O Luciano comentou, tem revistas que recebem dezenas ou centenas de artigos por número. Então, muitas vezes, mesmo, né, artigos que não seriam rejeitados numa revista menos procurada, digamos assim, acabam sendo rejeitados se eu mando para uma revista, né, considerada de referência a como disse o Luciano. Então, muitas vezes é importante, né, buscar a avaliação, o conselho, enfim, das pessoas que já estão inseridas há mais tempo, para não queimar cartucho, né, para não enfim, né, aumenta a possibilidade e a segurança de acertar o tiro, né? Acho que esse é o ponto, né? Eu tenho muito uma coisa de... Parece dar medo, às vezes, que leiam as coisas que eu escrevi, sabe? Porque, na verdade, tu escrever e ser lido é um hábito que acaba se criando na academia ao longo das nossas trajetórias, né? E daí, quando a gente chega no mestrado, assim, que a gente começa a ser lido de verdade, né? Ainda com artigos, papers, enfim, até os resumos que a gente manda para os congressos, é um novo universo, eu acho que é o universo do ser lido, sabe? Então, antes, às vezes, não sei, acho que na graduação a gente escreve coisas mais específicas, às vezes para as cadeiras, né, para as aulas, para a iniciação científica, e daí no mestrado parece que é um mundo bem maior, né? Imagino que no doutorado também seja um mundo maior e assim por diante, né? Então, acho que é um exercício que tem que ser feito assim constantemente, esse exercício da escrita, né? Tô tentando assim muito internalizar isso na minha vida, que o escrever e ser lida, que é também que esse processo seja mais presente e corriqueiro, assim, sabe? Sim. Eu acho que é importante pra gente na pesquisa ser corriqueiro isso, sabe? Ler, escrever e ser lido. Algo Posso muito... fazer mais um comentáriozinho? Tem Claro, tempo? por favor. Tem. Pois é, eu estava ouvindo o Rafael fazer esses comentários e sugestões que eu achei muito legais, e agora te ouvindo falar dessa coisa de a gente se acostumar, se habituar a escrever e ser lido, né? Pois é, eu acho que assim, desde que nós entramos na escola e que nós entregamos o nosso primeiro trabalho para o professor, nós começamos a escrever e ser lidos. Tá? Então, isso é da cultura acadêmica no sentido mais amplo. Né? Só que, claro que o grau de exigência disso e de expectativa que se cria a respeito daquilo que se escreve vai crescendo. Tá? Eu escrevo a primeira palavrinha, a expectativa é saber se a palavrinha foi entendida. Né? Eu escrevo uma tese, bom, eu quero que tu demonstre a tua tese. Mas isso é da cultura acadêmica no sentido amplo. Escrever e ser lido o tempo inteiro. Tá? Mas eu acho que tu tem razão quando tu diz que a gente precisa, de alguma forma, se habituar a isso no mundo acadêmico, no âmbito que a gente está hoje inserido, tá?
E aí, o que eu penso que eu gostaria de comentar, uma reflexão muito pessoal, né, mas que eu acho que fica como uma sugestão também de vocês refletirem isso e prestarem atenção nisso que está em curso. Tá? Hoje, nós temos ainda um Qualis em vigor, que é por área, que está sendo unificado, já se fala do Qualis único, já foi feito esse Qualis único, só não foi oficialmente implantado pela CAPES, mas já existe o Qualis único. Mas, enfim, temos ainda um Qualis por área, ok? Tá? E nós temos as revistas chamadas docentes e discentes. Tá? Só que se vocês procurarem alguma definição do que se entende por uma e por outra, essa definição não existe. Não está escrito revista docente é, revista discente é. Os entendimentos são variados. Tá? Eu já fiz uma pesquisa, um levantamento sobre isso. Na área de história, por exemplo, as concepções de revista discente são muito variadas, a forma como elas se organizam são muito variadas, e assim por diante. De qualquer maneira, a definição mais ou menos comum é a revista discente aceita artigos de alunos, revista docente não. Só que aí, quando tu vai avaliar esses periódicos, pergunta se a CAPES considera que esse artigo é de aluno ou esse artigo é de professor. Não. Os critérios são exatamente os mesmos. As revistas são avaliadas pelos mesmos critérios. Quais são os critérios? De uma revista científica. Você está entendendo que essas revistas são igualmente revistas científicas. E por isso eu comentei daqueles quesitos que a gente precisa levar em consideração na nossa concepção do texto. Tá? Então, isso é um ponto para a gente prestar atenção, para a gente observar. Agora, minha impressão, tá? As revistas discentes, elas poderiam ter um sentido, um papel educativo, formativo, muito mais, uma preocupação muito mais formativa do que avaliativa. Entende? Isso é o Luciano que está dizendo, a minha impressão. Eu sei que isso não é consenso entre editores, entre professores, na CAPES muito menos, né? Mas, assim, eu vou ter uma revista discente de história, de ciências sociais, ou seja, do que for, muito mais preocupado com o seu caráter formativo, de eu ensinar as pessoas a produzir artigos científicos, de eu habituá-las a escreverem e serem lidas, tá? Do que necessariamente com o Qualis que essa revista vai ter. Porque se eu pensar que eu preciso atingir para essa revista discente o Qualis A, para que eu atinja esse Qualis A pelos critérios atualmente vigentes, só vai ter uma solução: essa revista deixar de ser discente. Entende? Porque aí eu preciso preencher uma série de requisitos que, evidentemente, os discentes não vão ter condições de atender naquele momento. Então, ou bem essa revista é uma revista discente, que se pretende ser uma revista discente enquanto tal, no sentido formativo, educativo, né? E que nem por isso ela é menos importante, talvez ao contrário, né? E que nem por isso ela precisa deixar de circular, ela pode ter a sua circulação e a sua relevância, mas não é o Qualis que pauta a publicação desse periódico, né? E a própria CAPES reconhece na produção discente a publicação de artigos mesmo em periódicos que não tenham Qualis, ou ela reconhece Qualis de mais baixos extratos, ou ela reconhece até anais de eventos, por exemplo, que não são produções reconhecidas para docentes. Vocês entendem? Então, a margem, mesmo em termos de avaliação dos programas e dos discentes, para que a gente possa jogar com isso. E aí eu posso ter uma revista discente que faça um pouco esse papel que a Germana estava comentando. Tá? Agora, esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria comentar muito rapidamente eu não sei em que medida, e aí eu estou
colocando muitas reticências aí, eu realmente não sei, porque isso está em curso. Como é que essas coisas vão ficar a partir do momento em que o novo Qualis unificado for implantado de fato e na medida em que esse novo Qualis for calculado não mais com base naquela série de regras que hoje existem. Consultem o documento de área de vocês das ciências sociais e vejam o quebra-cabeças que é para a gente ter uma revista Qualis A1, como é a Civitas. É um quebra-cabeça. Número mínimo de produções, de publicações, de autores internos, externos. É um quebra-cabeça. Tá? Agora, se eu vou calcular o Qualis do periódico com base no seu índice H, que é o índice de citações e de referências do periódico, talvez deixe de ser importante ou deixe de ser tão importante determinados requisitos, como eu avaliar se esse cara é discente ou é docente, se esse cara é interno ou é externo, se ele é nacional ou internacional. Se a Germana produzir um artigo extremamente competente e qualificado, que seja publicado nas Civitas e que seja de um tema de grande interesse e que tenha uma grande circulação, certamente ela vai ter pessoalmente um bom índice H e vai contribuir para que a Civitas tenha também um bom índice H. Entende? O que eu quero dizer com isso? Que, e de novo, eu não estou dizendo que eu concorde. Eu acho que tem uma série de problemas nesse critério. A própria CAPES reconhece isso. Tá? Tem uma série de problemas, mas o fato é que isso está em curso e a gente precisa acompanhar o que está sendo colocado em discussão e como referência para a nossa área de humanidades. Tá? E, certamente, se isso se implantar dessa forma, ou de forma próxima a essa, certamente isso vai ter alguns impactos importantes no modo como a gente pensa os nossos periódicos hoje, como nós publicamos hoje. Tá? Enfim, então só uma reflexão muito breve, assim, para a gente botar no horizonte e vocês saberem que isso está acontecendo, sim, e talvez acompanharem com um olhar um pouquinho mais atento para a gente poder se colocar diante disso, né? Então, agradeço mais uma vez, professor Luciano, foi extremamente esclarecedor. Já recebi várias mensagens no WhatsApp falando que contribuiu muito, que foi incrível, então acho que o teu recado está bem dado. Muito obrigada. E aproveitar para falar, gente, que, ironicamente, às 4h45, a gente tem uma abertura do novo dossiê da Conversas e Controvérsias com a professora Fernanda. E depois, às 18 horas, tem os nossos grupos de trabalho, os nossos GTs, que também estão abertos para todo mundo poder participar. Então, muito obrigada e encerramos por hoje. Obrigado mais uma vez, gente. Parabéns muito obrigada. pelo evento. Obrigado. Falamos, tá? Abraço para vocês. Com certeza. Abraço. Obrigado, Luciano. Grande abraço. Tchau, tchau.